Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui do canal Acessibilidade Total. É isso aí, andei meio que sumido, mas ocupações aqui que me impediram de gravar a continuidade, né, do nosso desenvolvimento web, mas estou aqui agora continuando. E eu tinha dito no último vídeo que eu gravei que a gente ia trabalhar, né, no nosso próximo vídeo com outras propriedades do CSS, mas a gente vai deixar essas propriedades do CSS por último, certo? Que são as media queries, certo? Então nós vamos, após concluir o nosso projeto, nós vamos trabalhar com as media queries de uma forma um pouco diferente, tá bom? Então o que a gente vai fazer hoje? Né? A gente vai preparar a nossa página aqui do sobre nós, né? Que na verdade é na mesma página, a gente só vai trabalhar com rolagem, né? E a gente já vai começar a desenvolver aqui então nesse vídeo aqui a nossa página, né? O nosso ambiente sobre nós, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai criar uma seção. Dentro dessa seção a gente vai criar três divs. Uma div com uma imagem, e aí você pode já pegar uma imagem sua, né? Que você pode falar nessa imagem é sobre o projeto ou sobre você, né? Geralmente quando a gente coloca uma sobre, é falar sobre a pessoa mesmo, né? Eu, no caso, eu posso falar sobre mim ou sobre o meu projeto, né? Porque é bem sobre mesmo, né? Sobre você ou sobre o seu projeto. E aí você vai poder fazer isso. Então a gente vai trabalhar com a imagem, a gente vai trabalhar com um título e a gente vai trabalhar com um texto, tá? Então nessa parte agora a gente vai trabalhar com isso. Então nós vamos começar desenvolvendo aqui, né? Nós vamos criar aqui uma section, então nós vamos trabalhar com o emit do HTML, aqui para o HTML, né? A gente vai trabalhar com o emit, onde a gente vai, em uma linha só, a gente vai criar todo o nosso espaço aqui, né? Então como eu tinha dito, né, no primeiro vídeo, que a gente ia trabalhar muito com o emit para vocês pegar essa parte para dar mais agilidade no desenvolvimento, ao invés de você criar ali menor section, menor barra section maior, depois menor div maior, menor img, né? E assim por diante. Então a gente vai trabalhar com o emit e aí a gente cria já todo o nosso ambiente de uma forma bem rápida e a gente já pode, né? Dependendo, aí a gente já pode passar para o próximo vídeo, né? Depois que a gente concluir, obviamente, porque nós vamos colocar a imagem, nós vamos colocar um título e nós vamos colocar um texto, certo? Então o texto, o título aqui vai ser uma coisa superficial e aí você pode adequar o texto que você quiser aí, né? Como você quiser, o texto que você quiser, né? Você vai criar o seu texto, né? Tá? Então eu vou usar o Loren aqui para o texto, um título sobre nós, sobre o projeto, alguma coisa nesse sentido. E vamos lá então. Então nós vamos começar aqui, né, do nosso HTML. Logo abaixo da tag menor barra main maior, né, você pode deixar uma linha em branco após essa tag de fechamento do nosso main, onde é que está o nosso menu e o nosso banner, né, a nossa logo, o nosso banner. Então você pode deixar uma linha em branco, certo? E isso tudo dentro do nosso container, tá? Então vamos lá. Então nós vamos começar com o emit aqui. Então, section, S-E-C-T-I-O-N de navio, section. E aí, aqui vem um segredo, porque como a gente vai trabalhar com uma homepage, né, nós temos que acrescentar um ID na nossa section para que depois, quando a gente popular isso no nosso menu e trabalhar com a rolagem, automaticamente quando a gente clicar no menu lá sobre, ele vai rolar a página até
o início, né, até o foco na nossa, na nossa seção de sobre, tá? Então, section, né, section, C-S-E-C-T-I-O-N, e aí nós vamos usar o sinal de número. O sinal de número, para quem não sabe, é o mesmo jogo da velha, enfim, tem vários nomes para isso, né? E aí nós vamos escrever sobre. Ok. Se eu der um Enter aqui, eu não vou dar o Enter agora, porque eu vou continuar chamando aqui o meu emit, né? Mas só para você saber, assim, o sinal de número é o ID, tá? Então, quando a gente quando a gente trabalha com ID, é com o sinal de número, né? O jogo da velha, aquele famoso, né? E aí o que acontece? Ele vai montar, né? Menor section ID igual, abre aspas, sobre, fecha aspas, sinal de maior, menor barra section maior, certo? Isso ele vai montar, mas só que a gente não vai dar um enter agora. Se eu der um enter agora, ele já vai montar para mim e não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar, eu quero fazer toda a minha sessão aqui, né? Então, o que nós vamos fazer agora, né? Então ficou section, sinal de número, sobre, sinal de maior, abre parênteses, tá? Abre parênteses. E aí, dentro desse par de parênteses agora, a gente vai colocar a nossa div, tá? Então vai ser div ponto img. Ok? Então nós temos section, número, sobre, maior, abre parênteses, div ponto img, fecha parênteses. O que é esse ponto img? É a classe. Então nós temos duas situações diferentes aqui. O sinal de número que sinaliza que eu quero criar um ID para minha seção, e o ponto, ele indica que eu quero criar uma classe para que eu consiga depois que eu possa depois usar essa classe com maior autonomia para criar, né? Para depois no CSS eu chamar de uma forma mais eficiente, não chamando a propriedade em si, a tag em si, mas chamando a propriedade que é uma classe, né? Para eu conseguir fazer o estilo que eu quero fazer, né, da minha imagem, aonde eu vou colocar ela, centralizar ou não centralizar. Isso tudo a gente vai ver quando a gente trabalhar no CSS. Tá, então, nós temos, repetindo ali desde o início, section, número, sobre, maior, né? O sinal de maior significa que eu estou fechando a minha section. Então, a minha section só vai constar o ID, tá? Sinal de maior, eu estou dizendo para o meu emit que eu criarei outra tag, né? Então, maior div, né? E daí nós abrimos o parênteses, né? Maior, abre parênteses, div.img, fecha parênteses, certo? O porquê você abre e fecha parênteses aqui? Porque se eu não abrir e fechar parênteses e eu for colocando, por exemplo, section, maior div, maior h1, maior p, ele vai englobar tudo dentro da mesma div. E o que eu quero é uma div para cada item dentro da minha seção, tá? Eu quero um container para cada item dentro da minha seção. Quando eu quero um container para cada item dentro da minha seção, eu separo eles através do abre e fecha parênteses. Então, é como eu estou colocando aqui, tá? Então, ficou menor, vai ficar section, número, sobre, maior, abre parênteses, div.img, fecha parênteses. Pronto. Então, dentro da minha seção, eu tenho uma div img, certo? Só que ela não termina por aqui, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Logo depois da .img, eu vou colocar sinal de maior img,
Quando eu coloco esse maior IMG, tá, dentro dos parênteses ainda, eu estou dizendo que além da minha tag div com a minha classe IMG, eu também quero um link para chamar a minha imagem. Então é através desse IMG. Ela é uma tag com para eu chamar com o SRC, ele vai montar tudo certinho ali, vocês vão ver depois de montado, aí eu vou pedir que depois, quando a gente concluir isso aqui, vocês, né, possam estar lendo aí o que foi feito, né, para que você saiba o que você está fazendo, tá? Então vamos lá. IMG, né, maior IMG, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar o parênteses, certo? Vamos dar um sinal de maior. Ok, então o que eu tenho aqui nesse momento? Então eu tenho lá desde do início da minha linha, section, né? Número sobre maior, abre parênteses, div.img, maior img, maior de novo. E fecha parênteses, né? Maior. Ok, então tudo que está dentro do parênteses vai ser uma container, né? Vai ser um container com a minha div, com a minha classe e com a minha tag para chamar a minha imagem depois, que vocês vão entender, tá? Aí eu botei o sinal, o fecha parênteses e o sinal de maior. Isso quer dizer que o quê? Após esse sinal de maior, eu terei mais um container. Então eu terei um container agora com um H1 e depois o container com uma tag P. Então vai ser praticamente a mesma coisa que a gente fez na nossa IMG, a gente vai fazer para nosso H1. Então vamos lá. Então, maior, né? Maior, abre parênteses, e aí nós vamos colocar div, e aí a gente vai chamar uma classe, então ponto título, podemos colocar título, depois a gente vê para trocar, título maior H1, tá? Então nós temos agora o que? Agora a gente completou, e daí vamos fechar um parênteses aqui, ok, então nós temos o que? Nós temos agora o nosso segundo container. Vejam que nós temos a seção é o container que engloba todos as nossas divs, né? É um container pai, e aí nós temos os containers filhos, que é a div da imagem, a div do título, e agora a gente vai criar a div do nosso parágrafo. Tá? Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, depois do fechamento do parênteses, sinal de maior, abre parênteses de novo, e aí nós vamos colocar div, ponto. Na verdade, para essa última div aqui, a gente nem precisaria colocar o abre parênteses. Por quê? Nós já temos a nossa div da IMG e nós temos a nossa div do H1. Ok, para a div do parágrafo, já se subentende que vai ficar fora, tá? Mas nós vamos colocar o parênteses aqui igual, certo? Não vai alterar em nada, tá? Então, div.txt, txt maior p, tá? Então nós temos agora tudo completo aqui, tá? Então nós temos a nossa seção pai, nós temos a nossa div com a imagem, nós temos a nossa div com H1 e agora nós terminamos de concluir aqui a nossa div do parágrafo, né? Onde todas possuem classe, todas as nossas divs possuem classe para que a gente consiga trabalhar melhor depois no CSS. E vamos dar um Enter, tá? Então, o que criou aqui? Vamos ver, vamos olhar aqui, ó. Menor div, né, menor section, id, né, igual, abre aspas, sobre, fecha aspas, sinal de maior. Isso na primeira linha. Na próxima linha, nós temos div, espaço, menor div, espaço, class, igual, abre aspas,
IMG, fecha aspas, sinal de maior, menor IMG, e aí nós temos toda a nossa tag da IMG, SRC, igual, abre aspas, fecha aspas, espaço, alt, igual, abre aspas, fecha aspas, sinal de maior, menor barra div maior. Tá? Então isso ficou numa linha só, certo? O que é o SRC? O SRC é o caminho que a gente vai colocar dentro das aspas aonde está a nossa imagem, tá? O que é o alt? O alt é onde a gente consegue colocar uma breve descrição dentro da nossa imagem. Vejam bem que a gente ainda está trabalhando com o alt. Na próxima sessão que a gente criar, que vai ser do nosso álbum, digamos assim, álbum de fotos, coisa e tal, a gente vai trabalhar um pouco diferente. A gente não vai trabalhar com alt, a gente vai trabalhar com outra semântica do HTML, né? Para que a gente faça com que o usuário, ao passar o mouse por cima da imagem, ela vai ampliar um pouco a imagem e vai dar uma breve descrição dentro sobre a imagem, tá? Quando o usuário tirar o mouse de cima, a imagem volta ao normal e apaga as frases que a gente colocar, a frase que a gente colocar ali referente à imagem. E aí na próxima linha nós temos menor div class título, né? Div menor div espaço class igual, abre aspas, título, fecha aspas, sinal de maior. Na próxima linha, menor H1 maior, menor barra H1 maior. Aqui entre as tags de abertura e fechamento do H1 é onde que a gente coloca o título, tá? Depois na próxima linha nós temos o quê? Menor barra div maior, fechando o nosso container, né? Fechando o nosso... Vejam bem que nós temos um container geral, né? Isso não pode ficar dúvidas, tá, gente? Nós temos a nossa container geral, que é onde que a gente está chamando o nosso estilo do Bootstrap. Essa container ela abre bem no início, logo abaixo do menor body maior, e ela vai fechar uma linha acima do menor barra body maior. Dentro desse container geral que a gente está criando todo o nosso ambiente. Então nós estamos criando containers do nosso main, que é onde está o nosso título, a nossa logo e os nossos menus. Depois nós temos essa que a gente acabou de criar, essa seção que é um container também, é uma seção, né? Seção do nosso sobre, tá? E aí, seguindo aqui então, menor div class igual, abre aspas, text, fecha aspas, maior. Na linha de baixo, menor p maior, menor barra p maior. Dentro desse p que a gente vai colocar o nosso texto, certo? Na linha de baixo, menor barra div maior e menor barra section maior, que é onde que a gente está fechando, né, a nossa sessão, certo? Então, aqui fechou a nossa sessão. Bem curtinha, bem fácil, bem tranquilo de fazer. Agora a gente pode voltar com as setas para cima e ir até a nossa primeira div, aonde nós temos a nossa imagem. Nós vamos navegar com as setas até encontrar, abre aspas e fecha aspas, do nosso SRC e vamos chamar a nossa imagem. Então vamos lá com a seta para cima. Para quem não achar aonde que está a div, basta até em cima de menor section, é uma linha para baixo, certo? Então, estando no início da linha, vamos caminhar com a seta para a direita, menor div, espaço, class igual, abre aspas, img, fecha aspas, maior, menor, img, espaço, src, igual, abre aspas e fecha aspas. Ok. Eu estou em cima do fechamento das aspas. Aqui eu vou chamar a minha imagem. Então eu vou colocar a letra R. Ó, e aí ele já sugeriu para mim resource barra. Ok? Resource barra. Eu vou dar um enter em cima de resource barra.
Ok, ele sugeriu para mim CSS barra, só que não é o CSS aqui, tá, gente? Então tem que cuidar. Então vamos com a seta uma vez para baixo. IMG barra, ing barra, é que ele fala. Tá? Agora sim, eu achei o ing, IMG. Vou dar um Enter, ok? Então, agora também outra coisa que tem que cuidar, tá, pessoal? Porque assim, ó, nós temos, a princípio, se vocês estão seguindo o mesmo padrão que o meu aqui, nós temos duas imagens, tá? Nós temos aí a imagem do nosso banner e a imagem que a gente vai usar na seção sobre, certo? Então nós temos que cuidar. Você pode colocar nomes diferentes para identificar melhor, né? E aí eu vou procurar aqui a imagem que contém o meu nome, que é a minha imagem que eu vou colocar aqui. E aqui eu achei, ó, marcos.jpg, tá? E aí é essa que eu quero, beleza? Vou dar um enter em cima, certo? Então eu tenho aqui imagem.jpg, marcos.jpg, tá? Então eu tô com o meu caminho aqui todo certinho, todo bonitinho. Eu vou dando seta para a direita, espaço ALT igual, abre aspas, fecha aspas. Aqui a gente pode já aproveitar que estamos nessa linha e colocar uma breve descrição da imagem, certo? Então eu vou colocar aqui imagem. Opa. Imagem de uma pessoa branca com camiseta preta, ok? Então eu coloquei aqui, ó, imagem de uma pessoa com a camiseta preta, certo? Ok, beleza. Quando você for colocar uma descrição na imagem, caso você não lembre, tá? Então é o único momento que você vai ter que, infelizmente, pedir ajuda para alguém que enxerga. Para quem enxerga um pouco, para quem enxerga bem, né? Não vai precisar, mas quem não enxerga nada vai precisar, caso não lembre, né, o que tem naquela imagem, certo? Se é a tua imagem, você pode colocar só uma coisa bem simples ali, por exemplo, imagem do proprietário do site, né? Ou pode colocar o que você quiser ali dentro do Alt. Só que eu sempre peço assim, ó, que quando for colocar dentro do Alt, não coloque coisas muito longas, tá? Frases muito longas para colocar uma coisa bem significativa em relação à imagem, beleza? Então a gente está com a nossa linha da nossa imagem pronta, certo? Se eu salvar aqui, eu vou abrir o meu navegador, nem preciso atualizar porque já está atualizado, certo? Então eu vou navegar com as setas para baixo agora. Ops, não passou? Ué, não tá saindo do meu menu? Parece que travou no meu menu aqui. Pera aí. Agora sim, tá? Ok, então eu tenho aqui, ó, visitar gráfico, não visitar não, é gráfico, imagem de uma pessoa branca com uma camiseta preta. Beleza, é o que eu acabei de colocar, certo? Só que a minha imagem, seguindo a regra que a gente colocou, que a gente impôs, né, lá no nosso CSS, quando a gente criou lá uma propriedade para deixar as imagens menores, para não dar aquele estouro na tela da imagem a toda a tela, né? Então a gente colocou lá 10%, lembra? Então essa minha imagem ela está com 10% de tamanho dentro da minha container, certo? Só que ela está na direita, um pouco abaixo da minha logo, tá? E isso depois a gente vai arrumar, certo? Depois a gente vai arrumar isso. Então vamos voltar lá para o nosso HTML. E agora vamos para o nosso H1. Então, eu estou no início aqui do meu H1, que é indo com as setas para baixo. Você vai ter a div, abertura da div do título, e logo abaixo o H1. Então, menor, H1 maior,
e menor de novo. Quando ele está em cima do menor, eu estou dentro, no intervalo entre as tags de abertura e fechamento. Tá? Então aqui eu vou escrever, por exemplo, sobre o projeto. Sobre o projeto, certo? Então, sobre o projeto. Se eu salvar e for no navegador, já vai estar aqui, ó. Gráfico, imagem de uma pessoa branca com camiseta preta e logo abaixo, título de nível 1 sobre o projeto. Claro que está um abaixo do outro, a imagem, depois o título. E isso a gente vai inverter depois, trabalhando com Flask, né? Com Flexbox no nosso CSS. Flask é outra coisa, Flexbox, tá? No nosso CSS. Então vamos voltar aqui para o nosso HTML. Então, menor barra div maior indo com a seta para baixo, mais uma vez com a seta para baixo, menor div class. E aí agora nós temos o nosso container do nosso texto, mais uma seta para baixo, menor p maior, menor barra p maior, tá? Estando no início da linha, navegando com a seta para a direita, você vai ter menor, p maior, menor. Aqui a gente vai colocar o nosso texto. O texto que a gente quer que o usuário veja, né? O texto sobre, né? Aqui você vai contar a sua história. Eu vou colocar um lorem aqui, tá? Eu vou colocar um lorem aqui, ele dá um texto grande, só que daí eu vou fazer uma coisa, Alt Shift F para formatar o meu HTML, certo? Então eu estou com o meu HTML formatado aqui, tá? E aí aqui dentro dessa menor p maior, menor barra p maior, você pode contar a sua história. Eu coloquei um lorem aqui só para não ocupar muito o tempo, tá? Vou salvar e vou no navegador, ok? Então aqui, ó, gráfico de uma pessoa branca com uma camiseta preta. Título de nível 1 sobre o projeto, ele fala título de nível 1, por quê? Porque o H1 é um título de nível 1, certo? Então, a gente só vai usar H1 somente uma vez, tá? Não é aconselhável numa mesma página, não que não possa, tá, pessoal? Mas não é aconselhável você usar vários H1s, tá? Vários H1s. Então, você vai usar o H1 uma vez. Agora, H2, que a gente vai usar depois a partir das próximas sessões, essas podem ser usadas tranquilamente aí, tá? E aí, uma seta para baixo. E aí, eu tenho meu título, lorem $, conception image, né? Tá? Então, isso aqui é um título, né, que o Google disponibiliza. Um título não, um texto que é disponibilizado pelo Emmet também, tá? Então bastou eu escrever lorem, L-O-R, e ele já montou o texto para mim aqui, certo? Ok, então essa primeira etapa aqui do nosso projeto web, ela tá pronta, e a partir do próximo vídeo a gente vai trabalhar no CSS para deixar isso aqui. Lembrando que o texto, ele pode ser um texto comprido, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, pode ser um texto bem comprido, ou você pode fazer, ao invés de fazer um texto só dentro do menor barra p maior, menor p maior, menor barra p maior, você pode abrir mais um menor p maior, menor barra p maior, tá? E aí, talvez na próxima aula, dependendo dos comentários que forem deixados aqui, como é que você pode fazer, por exemplo, se você quiser ter mais de um parágrafo e cada parágrafo ter uma cor ou um tamanho de letra diferente, uma formatação diferente, coisa e tal. Você deixa nos comentários aqui abaixo do vídeo, né? Você vai ter ali o espaço para você botar comentários, como é que você faz para isso, sendo que a classe nós temos na div, né? E aí eu vou estar mostrando para vocês no próximo vídeo também. Caso exista algum comentário, a gente só vai atrasar um pouquinho o nosso CSS para eu explicar e para a gente fazer mais parágrafos, né?
e conseguir depois diferenciar isso no estilo no nosso CSS. Cada parágrafo com uma cor diferente, uma cor de fundo, uma cor de letra, por exemplo. Deixar um site, para quem quiser deixar um site mais colorido, não é muito aconselhável, tá? Mas cada um tem o seu gosto, né? E aí vocês podem deixar nos comentários aí, e aí eu vou estar mostrando para vocês como que a gente coloca vários parágrafos e consegue manipular vários parágrafos dentro de uma mesma container, tá bom? Então é só deixar aí nos comentários, tá bom? Então é isso por agora, pessoal, tá? E até o nosso próximo vídeo. Fui, abração para todos aí.